Fala, gurizada do YouTube, tranquilo? Bom, meu nome é Jefferson Felipe, eu tô aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre WSL. Por que eu falo sobre WSL? Porque lá no curso de GLP que eu estou criando, né, eu já gravei várias aulas, eu estou gravando em cima de um WSL. Mas o que é um WSL? Eu vou explicar exatamente tudo isso nesse vídeo, vou mostrar algumas configurações para vocês e eu já venho usando um bom tempo e eu tô achando show de bola, tá? Então, o que é o WSL? O WSL nada mais é do que um sistema Linux rodando dentro do Windows, sem precisar instalar máquina virtual, sem precisar instalar o Apache. Então, o Apache muitas vezes dá problema e aí a gente não consegue configurar algumas DLL, por exemplo, né, dentro do Windows, ou arquivos, ou alguma extensão que a gente precisa. Né? Então, por exemplo, a extensão do PHP lá para o GLPI, algumas coisas dá erro dentro do próprio o Windows, né, usando o Champ, o Easy PHP, enfim, esses outros sistemas. E o WSL veio meio que para resolver isso. E ele também é melhor do que uma máquina virtual, porque a gente não precisa estar instalando um sistema inteiro dentro do computador. E o que economiza muito é a memória RAM. Então, se eu tenho um computador não muito forte e eu preciso desenvolver alguma aplicação, é muito interessante. Ou eu preciso, por exemplo, editar alguma coisa dentro do GLPI, ou editar um tema, editar alguma coisa que eu precise, ou criar um projeto, o WSL é excelente para isso. E eu vou mostrar então um pouquinho para vocês então o WSL aí. E já tem dentro nativo dentro do próprio Windows utilizando aí os comandos do Ubuntu, do Debian ou do SUSE, que são as distribuições aí disponíveis. Até mesmo o Kali Linux consegue fazer para fazer teste, pentest, né? Então é bem interessante nesse quesito aí para a gente utilizar. Tá? E quais os requisitos para instalar esse sistema? Se a gente for no próprio site aqui da Microsoft, se eu botar aqui ó, WSL Microsoft, a própria Microsoft já tem instalado o WSL no Ubuntu. Então aqui a própria Microsoft já tem uma documentação inteira para a gente instalar aqui o WSL com vários comandos aqui. E eu vou mostrar depois um pouquinho mais para vocês no próprio terminal ali. E é bem interessante, você pode estar vendo aqui. Na parte de baixo tem a parte de instalação do WSL, eu vou mostrar para vocês onde instala. Ele fala da build do Windows 10. Ele tem por aqui a build, aqui. Ó, build 941, tá? 9041 e superior ao Windows 11. No meu caso, eu estou utilizando aqui o Windows 11, né? E aqui a build precisa ser essa aqui para você instalar no Windows 10 na versão 2004 e superior, tá? Então, se atentem a essa build aqui para vocês não terem nenhum problema. Então, aqui tem várias documentações. Vou deixar o link dessa documentação aqui na descrição desse vídeo, ok? Então, beleza, temos o WSL aqui. Mas onde que eu habilito o WSL dentro do meu Windows, né, se eu não tenho? O que normalmente eu faço? O jeito mais fácil de fazer é ir lá no painel de controle. Eu vou aqui em Programas, Ativar e Desativar Recursos do Windows. E eu venho aqui na parte de baixo aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó, Subsistemas do Windows para Linux. Eu habilito isso aqui, ó. Tá? Clico aqui, habilito e dou um OK. Então, subsistema Windows para Linux, tá tudo certo, né? Já está no meu caso aqui, já está habilitado. Se você tiver desmarcado, basta marcar e dar OK. E aí vocês vão conseguir ativar aí, então o WSL. Basicamente é isso, você ativa ali o WSL. A partir daí, você pode estar abrindo o terminal. No meu caso aqui, eu já estou aberto, inclusive estava testando algumas coisas aqui. No meu caso aqui, eu estou dentro do meu próprio GLPI. Então, se eu der um ls aqui, tem os comandos aqui, onde é que está instalado o GLPI, onde eu estou gravando o curso. Então, assim, está tudo aqui os arquivos do meu GLPI, com todas as permissões necessárias, tudo com o comando Linux, né? Se eu der um cd aqui, eu vou voltar lá para o root, dar um clear, que eu normalmente utilizo lá, né? Então, está tudo aqui, e der um apt update, ele vai atualizar o meu Ubuntu, ó, como você pode ver, está rodando o Ubuntu aqui, ele vai fazer toda a atualização aqui do meu Ubuntu, então eu já consigo rodar aqui várias distribuições e eu consigo acessar inclusive como root, ou como eu estou aqui. Tá? Eu não estou utilizando o próprio terminal do Windows Terminal. Onde é que eu instalo ele? Eu venho aqui,
eu vou na loja, cadê a loja do Windows? Aqui, Microsoft Store. Eu venho aqui e eu procuro lá o Windows Terminal. Ele é bem interessante porque eu consigo mudar diversas coisas aqui no próprio Windows. Então vamos lá, vou procurar aqui e eu vou colocar aqui Windows Terminal. Tá aqui, aplicativo do Windows Terminal. No meu caso aqui já vai estar instalado, né? No caso aparece abrir, porque o meu já está instalado, já estou utilizando o Windows Terminal. E por que eu utilizo ele? Porque ele é um pouco mais completo do que o próprio terminal do Windows. Então eu venho aqui, clico em instalar aqui e utilizo o Windows Terminal. Tá? A partir daí eu posso fazer diversas configurações. No meu caso aqui ele abre direto o PowerShell, mas eu posso, por exemplo, abrir direto o meu Ubuntu, que no caso é o que está aberto aqui. Eu posso utilizar um Debian e eu posso também fazer algumas configurações. Onde eu vou entrar aqui vocês? A parte da aparência, toda a parte da aparência, qual é o perfil padrão que eu utilizo, então eu posso colocar aqui da Azure Cloud Shell, o meu próprio Ubuntu ou Debian, então eu vou estar utilizando aqui. Então abre como uma guia padrão, você pode começar aqui também com uma guia padrão, abre janela, seção superior, então isso aqui vai de vocês configurar, né, de acordo com o que vocês querem. Tamanho dessa inicialização, tudo direitinho. Parte de interação, tudo isso aqui, aparência, né, então o que vai estar ativado, o que não está, usar a aparência do sistema. Eu posso colocar aqui a linguagem também, eu posso usar o tema claro, né, do próprio Windows, eu prefiro o tema escuro, né? Ou eu deixo, no caso, usar o padrão do Windows, que no caso é o tema escuro que eu estou usando. Esquema de cores, eu posso estar utilizando aqui o esquema de cores, no caso está o Campbell, mas eu posso utilizar outros esquemas de cores aqui. Então tem renderização, enfim, ações. Se eu clicar aqui vai ter vários comandos, vários atalhos, eu consigo editar esses atalhos também. Aqui tem o Windows PowerShell, tudo e o Ubuntu. Se eu clicar aqui na parte do Ubuntu, eu tenho diversas outras configurações. Por exemplo, eu posso clicar aqui do lado e mudar o nome da minha instância aqui dentro do WSL. No meu caso, não mudei, deixei como Ubuntu 20.04 mesmo, deixei assim. Linha de comando, eu posso colocar aqui, né, a linha de comando, eu não altero o nome disso aqui também. Qual é o diretório inicial? O ícone, eu posso estar mudando então o ícone. Eu tenho uma imagem PNG, eu coloco aqui onde é que está aqui, procurar, e eu altero o ícone desse perfil aqui do Ubuntu. O título da guia também eu consigo mudar, eu consigo colocar aqui, que seria esse título aqui. Então eu posso mudar, executar perfil como administrador, ocultar listas suspensas. E aqui tem uma coisa bem legal que é a aparência. Na aparência, eu posso utilizar vários temas, que no caso aqui eu estou utilizando o Drácula, que eu gosto bastante, né? Então, tipo de fonte, eu coloquei a consolas aqui, ou posso colocar mostrar todas as fontes, eu venho aqui, seleciono qual a fonte que eu quero. Aqui eu venho, seleciono qual o tema que eu quero. Eu gosto bastante do Drácula aqui, tamanho da fonte, espessura. Mas onde é que eu instalo esse tema aqui? Se eu vim aqui, eu vou deixar o link para vocês também, né? O Windows Terminal Themes vai estar aqui. No caso do Drácula, eu vim aqui, Get Start Theme, ele vai copiar e eu vou abrir aqui o meu próprio Ubuntu, certo? E aqui eu vou aqui embaixo, ó, abrir arquivo JSON. Eu vindo aqui, ele já, no meu caso que eu estou utilizando, você pode abrir com um bloco de notas, tá? No caso que eu estou utilizando o Visual Studio, você pode estar utilizando qualquer terminal que você queira. E eu vou procurar então a parte aqui de schemas, ó. Aqui no caso eu já tenho instalado o Drácula, eu venho aqui e colo, tá? Eu venho aqui e colo, lembrando, ó, tá aqui Drácula, lembrando que eu tenho que colocar aqui um ponto aqui, ó, uma vírgula, tá? Eu tenho que colocar uma vírgula aqui para poder funcionar e ali clicar em salvar, né? E aí eu vou lá no meu próprio Windows Terminal, venho aqui, seleciono o Drácula, que já vai aparecer, e clico em salvar e aí ele já vai aplicar o tema aqui. Você pode ver que a fonte já está maior, tudo direitinho, e eu tenho aqui o meu WSL. Então, é basicamente isso. E uma última coisa que eu vou mostrar para vocês que é interessante também do WSL é que eu consigo abrir aqui, ó, se eu vir aqui abrir uma janela remota, tá? Primeiro eu tenho que instalar em extensões aqui, ó, e instalar esse aqui, ó, Remote WSL. Quando eu clicar aqui, eu clico em instalar, ok?
direitinho isso aqui e ele vai habilitar aqui para mim o Remote WSL. O que esse cara faz? Quando eu clico aqui embaixo, aqui bem no cantinho, abrir uma janela remota, ele vai colocar nova janela da WSL, abrir uma nova pasta no WSL. Então eu venho aqui, abro uma nova pasta, ele vai aparecer aqui, no caso, o GLPI, e eu vou selecionar essa pasta. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o terminal e vai me carregar todos os arquivos que eu tenho do GLPI. Por que isso é interessante? Lá no curso eu vou falar um pouquinho sobre a gente editar o tema, né, do GLPI. Isso aqui é interessante porque você vai poder pegar o CSS compilado aqui e tá editando. Então ele vai aparecer o CSS bonitinho aqui pra gente e a gente vai conseguir alterar dentro do nosso próprio VSL sem problema nenhum, e tá salvando talvez esse arquivo em outro lugar quando a gente for atualizar o GLPI para estar simplesmente substituindo aqui as paletas que eu alterei, né, de acordo com o que eu quero, ok? Então basicamente é isso. Eu estou utilizando aqui, né, o Visual Studio, então aqui estou usando ele, e eu estou utilizando uma WSL, que é o Linux rodando dentro do Windows, e isso facilita bastante aí para a gente fazer teste com o GLPI, para a gente inclusive instalar, porque se eu acessar, por exemplo, o meu GLPI pelo navegador, eu venho aqui e coloco aqui, ó, localhost /GLPI, eu simplesmente acesso a interface do meu GLPI aqui dentro do meu próprio WSL. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais também, porque é muito importante que lá eu divulgo muita coisa também. É isso, gurizada. Valeu!